Você já deve ter ouvido falar um monte sobre comunicação não violenta. E o que significa comunicação não violenta? Significa uma comunicação solucionista, que traga solução para a relação interpessoal. E é claro que a gente não vive sozinho, a gente está cercado de bilhões e bilhões de pessoas. Então, como ter uma comunicação que traga solução para você e para o outro? Isso chama-se comunicação não violenta. Então, existem 4 pontos importantes para a gente pensar sobre isso. Primeiro, o seu eu. E o nosso eu é cheio de artimanhas. O nosso eu tem uma coisa chamada emoção, personalidade, né? Você é diferente do outro. E aí começam as disputas. O ser humano nasceu violento. Sim, a gente tem que sobreviver numa aldeia global maluca. Então a gente está sempre armado, pronto para o ataque. A minha opinião tem importância, a sua não. O que eu acho é verdade, você está vendo errado. Então começa no seu eu, né, o problema da comunicação não violenta. Então, uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente pensar é que todos nós temos coisas legais e coisas não legais, né? A lua tem o lado claro e tem o lado escuro da lua. Então, primeira coisa para a gente conhecer um pouquinho o nosso eu é essa autogerência, autoconsciência, né? Um autoconhecimento da minha lua clara e da minha lua escura. Eu tenho um monte de coisas interessantes, mas eu tenho muitas coisas difíceis. Eu sou competitiva, eu sou impaciente, eu sou brigona, eu sou vaidosa, enfim, cada um de nós tem características positivas, características não tão legais assim. Então, primeira coisa para nossa comunicação ser solucionista é você conhecer os dois lados da sua lua e dominar o seu lado escuro, saber onde pega. E isso é bem legal, porque aí você vai conhecer-se e vai saber o que no outro te incomoda. Por que você se irrita com aquele fulano ou com aquele fulano? O que eles fazem que te starta? Uau, uau, uau. Então, primeiro, domine o seu eu. Sim, com um pouco de respiração, um pouco mais de calma. Segundo, o outro. E o outro é sempre diferente de você. Perceba o outro. Admita que ele é diferente. Respeite a diferença. É fácil? Não é não, porque todo mundo, por mais santo que seja, tem momentos, tem coisas que os outros fazem que... Então, uma coisa que é bem legal para respeitarmos o outro é colocarmos a nossa escuta ativa em ação. O que significa escuta ativa? Significa que você vai ouvir sem o pensamento ficar julgando. Então, escuta ativa é quando a gente simplesmente ouve o que o outro está falando, sem pré-julgamentos, porque na hora que entra o pré-julgamento, dá ruim, fica ruim. Então, primeiro, o seu eu. Segundo, perceba o outro e respeite o outro. É bem legal. Terceira coisa importante, eu mais o outro. Sim, é uma dupla. É uma dupla, nem que seja uma dupla numa reunião, você com o resto do grupo é uma dupla. Então, você e o outro é igual dança. Dançar foques, bolero, chachado, samba. Os dois têm que ir no mesmo ritmo, porque imagina se um quer fazer uns passos diferentes do outro, não vai ser bom. Então, você tem que somar com o outro. Então, na hora de uma conversa, para que ela não seja uma conversa agressiva nem violenta, você tem que conhecer-se, respeitar o outro, perceber o outro e ir junto com o outro. Percebendo que o raciocínio tem que ir ganhando um degrau, outro degrau, outro degrau. É assim num passo de dança. Então você e o outro tem que somar. E é nessa soma que cria-se pontes, né? São pontes. E aí sim há a tal da sinergia de uma conversa agradável, de uma reunião eficiente, quando um soma com o outro. Então você e o outro têm que somar, não tem que dividir. Então é importantíssimo, não divida, some, 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 eu e o outro. E o quarto ponto importante dessa comunicação não violenta é você treinar serenidade. Você não precisa ser zen, nem virar monge, mas ficar sereno. O que é essa serenidade? É paz de espírito, é estar de bem consigo, não estar armado para tudo que falam para você. Não, fique sereno.
Pegue o seu coach 45 e desarme. Desarme-se. Não vá já com pedras na mão. Desarme-se. Treine serenidade. Treine paz de espírito. Porque quando eu estou serena e quando eu estou em paz comigo mesma, é claro que eu vou ouvir o outro com muito mais serenidade, com muito mais cabeça aberta, coração aberto. E aí, claro que a comunicação vai deixar de ser violenta e vai se transformar numa comunicação não violenta. Então era isso que eu queria compartilhar com você. É claro que todos nós temos obrigação hoje em dia de criarmos pontes e é claro que a gente tem que treinar sim, conhecer o nosso eu, o lado claro, o lado escuro. É claro que a gente tem que perceber o outro e as suas diferenças e respeitá-lo. É claro que a gente tem que somar com o outro e é claro que a gente tem que treinar serenidade. Só assim seremos porta-vozes, né, de soluções e não de problemas. Thaís Alves, apaixonada sempre por comunicação, feliz de ter você aqui no meu vídeo. Se gostou, dá um like e compartilha. Vamos semear um pouco mais de comunicação não violenta, por favor, o mundo está precisando. É isso aí.